Olá, mulheres, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre libido. Muitas de nós mulheres achamos que a nossa libido está relacionada somente aos hormônios. E isso é verdade. Tem uma relação hormonal, né? As mulheres aí na menopausa, elas sentem muito essa baixa libido após ali a menopausa. Então, sim, isso é verdade. É real que após a queda hormonal nós temos uma queda de libido. Mas a libido, ela não é feita somente de hormônios. Existem vários outros fatores que interferem na nossa libido e é sobre eles que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Então, vamos começar com o nosso primeiro ponto, que é o ponto do relacionamento. Como está o seu relacionamento? Esse relacionamento é um relacionamento agradável? A sua companhia é uma companhia agradável? Você confia no seu parceiro? Vocês têm cumplicidade? Vocês têm intimidade? Vocês têm interação? Vocês conversam? Vocês brincam? Muitos casais perdem essa intimidade, eles perdem a capacidade de brincar um com o outro. É tão engraçado que no começo, no namoro, a gente gera aquela expectativa no coração e nós temos uma série de brincadeiras, nós temos umas séries, inclusive de brincadeirinhas bobas mesmo, assim, me dá um beijinho, um abracinho, uma surpresa, né? Algo que nós vamos perdendo ao longo do caminho. E isso é muito ruim para o relacionamento. Então, o relacionamento é um dos pilares da libido feminina. É muito importante que esse relacionamento esteja bom. Então, se nós estamos num relacionamento abusivo, se esse relacionamento é ruim, é envolvido em ciúmes, é envolvido em traições, é envolvido em uma série de coisas que nos causam desconforto, não tem como a libido da mulher estar boa. Isso não vai acontecer. Eu vou trazer aqui os pontos para vocês, mas eu não quero que isso gere uma discussão ou uma briga dentro do relacionamento de vocês. Não, eu quero que vocês sim peguem essas informações e mudem aí o percurso do relacionamento de vocês. Identifiquem onde vocês estão errando para que a libido de vocês aí tenha um upgrade. Vamos falar assim, um upgrade, né? Seria muito interessante, né? Então, outro ponto, né, o nosso segundo ponto, falando sobre a libido, são crenças e tabus. Nós temos muitas crenças e tabus que uma mulher que gosta de relação sexual ou que gosta de sexo, ela é uma mulher indigna. Eu não vou falar o palavrão, mas ela é uma mulher da vida. Ela é uma mulher que não é bem respeitada, não é bem vista socialmente. Isso é algo que nos pega muito. Me pegou também. É uma coisa que pra mim foi muito difícil ser ressignificada, assim, né? Porque muitas vezes eu pensava assim, nossa, como eu, como profissional, vou falar sobre sexo sendo mulher? Se a mulher não é bem vista na sociedade falando sobre sexo. Então é muito engraçado como essas construções sociais, essas crenças que nós vamos acumulando aí ao longo da nossa vida, até mesmo por experiências ruins que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, vão nos deixando travada na nossa sexualidade e, consequentemente, nós não conseguimos ter libido. Então, crenças e tabus é o nosso segundo ponto e necessitam de uma atenção especial para que elas sejam, assim, quebradas, né? Para que a gente possa modificar isso. Se você tiver alguma crença e tabu, eu gostaria que, inclusive, você colocasse para mim aqui, pra gente discutir, pra gente conversar e quem sabe aí eu fazer uns próximos vídeos falando sobre a sua crença e tabu, que também um dia foi a minha, com toda certeza. O terceiro ponto que eu vou falar aqui com vocês é o autoconhecimento. O autoconhecimento, muitas vezes as pessoas se confundem, elas pensam assim, tá falando de masturbação, tem que se conhecer. Gente, não é nada disso. O autoconhecimento envolve um conhecimento anatômico. Onde fica o meu clitóris? O que são os meus grandes lábios? O que são os meus pequenos lábios? O meu clitóris, que tamanho ele tem? Como ele é? Então, assim, é muito importante. O clitóris é o órgão feito especialmente para dar prazer à mulher. Se você não sabe onde ele fica, você vai ter prazer? Dificilmente. Então é muito importante esse conhecimento, conhecer a si mesma, conhecer a sua anatomia. Outra coisa, conhecer aquilo que eu gosto. Eu já conheci várias mulheres, né, aí na minha caminhada profissional, que me relataram assim, Pri, eu odeio aquele toque leve assim no meu corpo. Ai, me dá agonia, não gosto. Eu gosto que pega e pega. Ou não pega, ou não põe a mão. Então é muito engraçado que muitas mulheres gostam desse toque mais sutil, mais leve. Então do que você gosta?
A outra pessoa que está contigo, seu parceiro não tem como adivinhar aquilo que você gosta. Ele não tem uma bola de cristal e vai aparecer para ele aquilo que você gosta. Você precisa comunicar. Isso é muito importante. Comunique aquilo que você gosta. Como a gente sabe aquilo que gosta? Fazendo. Então tenha relação sexual e incentive o seu marido ali àquilo que você gostou. Então fala para ele, olha, eu gostei que você fez tal coisa. Eu adorei. Nós poderíamos tentar tal coisa? Eu acho que isso é muito fundamental no relacionamento, para que vocês possam criando mais intimidade e mais conexão. Isso é muito importante. O quarto ponto é a autoestima. Eu gosto do que eu vejo no espelho? Eu gosto de mim mesma? Eu me acho bonita, eu me acho atraente, eu gosto daquilo que eu vejo em mim mesma. E eu não tô falando de padrão de beleza, tá, mulheres? Não tem nada a ver com padrão de beleza, porque nós somos criadas únicas. A minha digital você não tem, eu não tenho a tua digital. Então, assim, é muito importante nós entendermos a nossa singularidade, a nossa importância quanto ser humano. E parar com essas coisas de que eu tenho que ter um corpo X, um corpo Y para ser atraente. Não, isso não existe. Eu sou atraente pro meu marido? Ele gosta de mim? Então, tá perfeito. Olha para você mesma, começa a se amar. Agora, claro, se tem algo que é muito desconfortável para você, por exemplo, hoje eu trabalho com estética íntima, né? E muitas mulheres chegam para mim lá no consultório, elas dizem assim, Pri, eu não consigo ir na praia, eu não gosto de ir na praia, eu não gosto de ter relação sexual com meu marido com a luz acesa, porque eu me sinto desconfortável, porque a minha região íntima é muito feia, eu não gosto. Então é um ponto a se pensar para fazer alguma mudança, né? Eu tô dizendo que você pode se cuidar, você pode ter todos aqueles cuidados estéticos, você pode ter isso, mas que isso não seja algo para tirar você do rumo, né? Para deixar você desconcertada, depressiva, sabe? Ame aquilo que você vê no espelho, ame a sua vida, ame você, você é única, você é especial. Tá? Isso é um ponto também muito importante dentro do relacionamento. O quinto ponto, que é saúde física. Tem muitas mulheres, muitas pessoas que tomam medicamentos antidepressivos, por exemplo. Os antidepressivos têm uma ação na libido, alguns deles, né? Algumas mulheres têm essa reação adversa. Eu mesma já tomei um medicamento antidepressivo que me cortou a libido. Eu não tinha, assim, era zero libido, zero mesmo. Eu não conseguia ter relação sexual, eu não estava conseguindo, né, desenvolver assim a relação. Mesmo com o desejo responsivo, que outro dia eu vou vir falar com vocês aqui sobre as questões do desejo, mas mesmo respondendo ao toque do meu marido, eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia desempenhar. Para mim era muito difícil. Eu fiquei em um momento muito difícil por causa da medicação. E aí eu fui até o meu psiquiatra, pedi para que ele trocasse a medicação e esse problema foi solucionado. Então, se você toma algum tipo de medicamento que interfere na tua libido, converse com o seu médico. Existem hoje várias medicações, várias coisas que a gente pode estar fazendo uso e que vão nos beneficiar aí em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive no âmbito sexual, que é um pilar aí da saúde sexual, da saúde íntima, né? Da saúde íntima desse casal. Então é muito importante que isso também esteja bem alinhado com os seus médicos. Outra coisa, estilo de vida. Eu respeito os meus limites ou eu dou tudo de mim para os outros e para mim é nada, é zero? Sabe, esse é um ponto muito importante a se pensar, porque muitas vezes nós como mulheres assumimos as tarefas de muitas coisas, de muitas pessoas, nós nos sentimos sobrecarregadas e não sabemos delegar. E muitas vezes a gente também não tem para quem delegar. Então, isso acaba nos sobrecarregando e não tem como uma mulher sobrecarregada ficar com uma libido boa, né? É muito difícil isso acontecer. Então é importante que a gente também identifique aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos delegar, aquilo que nós podemos deixar para o outro dia, claro que com um cronograma, para que a gente não vire uma procrastinadora, né? E fique deixando tudo para depois, quando a gente vê, tem um acúmulo de tarefas para serem feitas. Então é muito importante o estilo de vida. Como anda o teu estilo de vida? O sexto ponto é a saúde mental. Você já ouviu falar que o sexo começa na cabeça? É muito legal isso, porque realmente o sexo começa no cérebro. Então, no cérebro, nós começamos a desempenhar a relação sexual. Nós começamos a imaginar a relação sexual, nós começamos a desejar o nosso parceiro, né? Às vezes, um toque do parceiro desperta
o nosso desejo, dá aquela vontade de ter relação sexual. Então é legal que a nossa saúde mental esteja muito bem conectada. Nós não podemos desconectar de nós mesmas, né? Muitas vezes a gente vai se ver, vai se enxergar lá no fundo do poço, quando a gente já não tem mais outra saída a não ser pedir ajuda. Então, identifique se você está sobrecarregada, se você precisa de uma ajuda, se você precisa se conectar mais com as pessoas que estão ao teu lado, se você precisa pedir uma mão estendida, e faça isso antes que a sua saúde mental, assim, grite. Combinado? Aí agora nós vamos também para a sétima fatia aí da nossa vida, que é a fase da vida em que nós estamos. Nós também precisamos respeitar a fase da vida, né? Nós não vamos ter relação sexual igual como nós tínhamos relação sexual quando éramos jovens, né? Então, os adolescentes, né? Eu vou falar adolescente até 25 anos, tá, gente? Por isso que eu tô falando adolescente. Então, os adolescentes, eles têm aí uma frequência, uma libido, um desejo, né? Algo muito mais desperto do que as pessoas que já ultrapassaram essa faixa etária. Então nós também precisamos respeitar a fase da vida em que nós estamos. Outra coisa que interfere na nossa fase de vida são os filhos. Então existem casais com filhos. Não tem como comparar um casal que tem um filho pequeno em casa ter relação sexual e um casal que não tem filhos ter relação sexual. Gente, não tem como ficar comparando uma coisa com a outra. Então respeite a fase da vida em que você tá. Outra questão também, não só da idade, né? Mas as fases hormonais também. Então, como eu falei lá no começo, as mulheres na menopausa também sentem uma baixa libido. Essa questão hormonal também é uma questão muito importante no nosso corpo, no nosso organismo. Então, é muito legal que nós possamos identificar o que está cortando a nossa libido. O que está acontecendo com a nossa libido? Por que nós não estamos conseguindo desenvolver ou desempenhar uma relação sexual? Qual dessas fatias eu estou pecando, eu estou errando, ou eu estou deixando, estou negligenciando, não estou vendo, não estou olhando para ela? É legal a gente ter essas informações para que a gente possa identificar e mudar aí o percurso da nossa vida, certo? Então hoje era esse o recado que eu tinha para vocês. Vocês podem comentar aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam, falem para mim as experiências de vida de vocês, porque isso é muito importante para que eu possa produzir mais coisas aqui, trazendo mais informações de qualidade aqui para que vocês possam ter uma vida sexual satisfatória.